noite a todos. Que a paz do nosso Senhor possa envolver nossos corações agora e sempre. É sempre motivo de alegria nos encontrarmos reunidos com a proposta de buscarmos o conhecimento. E é bastante importante nos lembrarmos de que adquirirmos o conhecimento, e para que ele seja útil efetivamente, é aquele conhecimento que nos torna criaturas melhores. Nós temos hoje o 26º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele tem por título Dar de graça que de graça receber. É interessante que este é o antepenúltimo capítulo do Evangelho. Todos os capítulos que antecedem a este, Jesus sempre nos deixou informações de qual deveria ser o nosso proceder, como nós deveríamos nos comportar em humanidade com relação ao nosso irmão, com relação à nossa própria intimidade. Falava da condição de espíritos puros, de ter o coração misericordioso, de fazermos as coisas com a mão direita sem que a esquerda soubesse. E é interessante que o Kardec, neste antepenúltimo capítulo, ele passa a régua e ele traz uma advertência de Jesus a todos nós que somos candidatos a aprendizes do Evangelho. Estamos dentro da casa espírita e devemos cuidar para que a casa espírita esteja também na nossa intimidade, promovendo uma modificação para que nos torne efetivamente criaturas melhores. É o que o mundo necessita. E a missão do espírita é na condição de trabalhadores de Jesus. Recebemos a luz que foi projetada sobre todos os ensinos do Senhor para que nós pudéssemos compreender o quanto é grandiosa a vida, compreendermos de onde viemos, ou porque estamos aqui, para onde iremos, ou porque da dor, do sofrimento, da necessidade da renúncia. E a doutrina, a luz, refletindo luz sobre tudo aquilo que Jesus nos informou. Ela vem nos dar a consolação que necessitamos, para que nós possamos enfrentar as dificuldades sem esmorecimento, termos o bom ânimo para prosseguirmos nessa nossa bendita oportunidade reencarnatória. Meu bom Deus, os relatos dos espíritos amigos, quando tratam da criatura que malbarata a oportunidade concedida por Deus e que resulta num grande sofrimento na vida espiritual, não que seja um castigo de Deus. O nosso Pai não castiga nenhum dos seus filhos, nos reconduz à escola. E a nossa consciência que nos maltrata, que faz com que nós despertemos para a necessidade de nos conduzirmos com acerto. E este capítulo ele fala para que, ao dermos algo, que venhamos a dar de graça como tudo aquilo que recebemos gratuitamente. Se nós pararmos para pensar, tudo, o nosso corpo físico, a bendita oportunidade de nos encontrarmos encarnados, nos foi dado graciosamente pelo nosso Pai. É claro e certo que nos movimentamos em busca do progresso, agimos trabalhando para o ganho do nosso sustento, e daquilo que excede a nossa necessidade, a possibilidade de oferecermos aos outros, de ajudarmos o nosso irmão em necessidade, sem que venhamos cobrar nada deles. E esse capítulo, ele fala o dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, expeli os maus espíritos. Dai de graça o que de graça recebestes. Disse Jesus aos seus discípulos, e por esse preceito ele estabelece
que não se deve cobrar aquilo por que nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes, de expulsar os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para o alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. E ele lhes diz: não o transformem em objeto de comércio e de especulação, e nem de um meio de vida. É interessante observarmos, quando nós falamos dai-o de graça, nós nos lembramos de criaturas que usam, muitas vezes, da própria faculdade, da sua própria sensibilidade, no contato com entidades espirituais, e estabelecem preço para aquilo que fazem. Nós devemos compreender de que todos nós somos médiuns, todos nós temos sensibilidade. Alguns, a possibilidade de receberem do alto informações, e quando a criatura é dotada de um senso moral elevado, quando se propõe efetivamente a auxiliar aqueles que necessitam, ele estabelece uma ligação com os benfeitores que cuidam de todos nós, que se esforçam para que nós nos conduzamos com acerto, não perdendo mais as preciosas oportunidades das quais o nosso passado tenebroso nos traz algumas marcas ainda nos dias de hoje. A recomendação para que demos de graça aquilo que recebemos, e nós temos que perceber que existem cobranças que não são feitas monetariamente, não é à custa de moeda. Quando fizermos algo a alguém, que não aguardemos nenhum reconhecimento, não fiquemos aguardando louvores, recomendações, de maneira alguma. Talvez fosse melhor que pegássemos o dinheiro do que levar ao extremo de escravizar as criaturas por algo que fizemos por ele, submetendo a profundos constrangimentos. Alguns, lamentavelmente, olha, aquele eu ajudei, a roupa que ele veste fui eu que dei, no momento difícil fui eu que dei comida. Isto é cobrar, e cobrar de uma maneira doentia, de uma maneira que mais prejudica do que ajuda. E nós temos que também cuidar de não julgar aqueles que procedem de maneira contrária à recomendação de Jesus. Colocamos na nossa mente instituições que cobram dízimos dos seus profitentes. Não nos cabe julgar. Bom seria se nós pudéssemos não dar o dízimo, o trízimo, quando a proposta é efetivamente ajudar alguém. Não que isto deva ser algo obrigatório. O cristão não veio aqui para a terra, nem escolheu esse caminho para julgar o comportamento do seu irmão. Paulo, o apóstolo, havia nos dito: observai tudo, guardai o bem. Este é o nosso dever sagrado. E a mediunidade que nós comentamos inicialmente é uma faculdade que ela tão somente acontece com a intervenção dos espíritos. Sem a presença das entidades espirituais, e não é por nossa determinação, salvo quando a criatura se associa a espíritos levianos e faz daquilo um instrumento de trabalho, extorquindo as criaturas que vão em busca, muitas das vezes, da própria cura, outras das soluções dos problemas econômicos, dos problemas afetivos, como que se isso fosse capaz. A vida é uma construção, não se transfere fé a ninguém, é algo que é da nossa luta. A fé é o resultado do nosso esforço, do enfrentamento às dificuldades que nos são colocadas à nossa frente, para que nós adestremos o nosso empenho e que possamos no futuro enfrentar dificuldades ainda maiores.
a subida exige esforço. Ninguém sobe sem se esforçar. Muitos podem dizer e traduzir aqui no plano o que se passa na altitude, no cimo de uma serra, de uma montanha. Ele pode relatar, olha, é muito bonito lá em cima, mas para ter certeza e pureza na informação, ele tem que chegar lá em cima. E a proposta para nós é essa, que façamos a nossa parte, nos esforcemos por amar o nosso irmão, por levar a ele aquilo que Jesus havia nos dito: vós sois a luz para o mundo. E todos nós temos esse dom. Nós temos uma luzerna dentro do nosso coração e que podemos, sem hesitar, oferecermos a luz do sorriso, a luz da paciência, a luz da compreensão, a luz do perdão, a luz da mansuetude, a luz da querência, da afetividade e, sobretudo, a luz do amor. Nós temos esta propriedade, nós temos isto na nossa intimidade doada por Deus. E, para tanto, queridos amigos, o Evangelho e a própria doutrina espírita, não tão somente pela nossa adesão ali de espírita, que nós temos os nossos problemas resolvidos. A doutrina não promove milagres, ela nos concede informações. E estas informações, no uso consciencial e no esforço constante, nós vamos como que conduzindo a nossa vida para o equilíbrio, para a paz, para o reconforto. O benfeitor Emmanuel, ele cita de que a doutrina para a nossa vida é como uma luz que se acende no porão de uma casa, quando consegue-se observar a sujidade, o desarranjo, as coisas fora do lugar. A luz por si só não coloca as coisas no lugar, não limpa a sujidade, mas nos dá a clareza para que nós consigamos efetuar aquilo que é necessário. Nós temos que ter a doutrina dentro de nós, não por uma questão de fanatismo ou pura e simplesmente no campo da competição, de que a religião a qual eu escolhi é melhor do que a dos outros. Jamais. Um espírita jamais pode entrar em contenda expondo seus pontos de vista, porque estaremos, na verdade, projetando a nossa imagem, quando a imagem a ser divulgada, a ser reverenciada, é do nosso Senhor. Ele que aqui esteve e nos ensinou o caminho da nossa redenção. E a Casa Espírita, ela tem por proposta acolher a todos, oferecendo aquilo que é possível, mas jamais nos esquecermos de que estudar a doutrina abre os horizontes para que nós saibamos compreender e entender as coisas que se passam no nosso dia a dia, as diferenças que existem de pessoas para pessoa, o campo da simpatia, da antipatia, dentro de uma própria família, criaturas que não se entendem. E nós temos que aprender tudo isto. E para tudo, para tanto, é necessário que nos esforcemos estudando. E desta forma estaremos como que também ampliando o nosso caminho, oferecendo aos nossos irmãos, aos vizinhos, aos companheiros de trabalho, uma notícia que muitas das vezes é levada pelo nosso sorriso, por ouvirmos o que a criatura tem a nos dizer, sem ditarmos regras ou ditarmos caminhos. Nós escolhemos a Casa Espírita. Agora, é importante sabermos por que caminho seguimos e para onde os nossos passos nos levam. Quantos são aqueles que passaram, e existem algumas obras trazidas pela psicografia do Chico, que comentam de criaturas que viveram e não chegaram a entender de maneira clara a proposta de uma existência
e vão para o plano espiritual aguardando aquilo que eles não conseguiram comprar aqui na Terra, não conseguiram construir. Nós somos os artífices do nosso amanhã, somos herdeiros do nosso passado, trazemos do ontem para o hoje as nossas experiências. Muitas vezes a manifestamos de uma maneira agressiva, de uma maneira rude. Outras criaturas já são um tanto delicadas, sabem tratar as outras pessoas. Então são criaturas que deram um passo e conseguiram, de certa forma, já reconduzir-se ao caminho do bem. Queridos irmãos, sem que nos esforcemos por amar ao nosso próximo, oferecendo a eles o que gratuitamente recebemos de Deus, mesmo que seja algo fruto do nosso esforço no campo do trabalho, nós não podemos aguardar desta criatura nada. Oferecermos de coração e que ele faça aquilo que lhe aprouver, sem que exista de nossa parte uma cobrança. O cristianismo é a escola bendita da alma, é o caminho no qual nós devemos atentar e a cada instante fazer um inventário das nossas ações, a cada dia nos lembrarmos do que fizemos no dia próximo passado, aquilo que deve ser corrigido, aquilo que pode ser alterado. É claro e certo que são muitas as dificuldades, são muitas as lutas, mas escolhemos uma, reunamos as nossas forças e vamos, olha, paro de comentar o comportamento do meu irmão, paro de criticar. São passos importantíssimos. A natureza não dá saltos de uma pequena semente a uma grande árvore, um longo caminho a percorrer. E nós somos assim. Nós ainda somos crianças, caminhando em busca daquilo que o Senhor havia nos recomendado e nos dito, que Ele iria e não nos deixaria sós. Ele que nos enviaria o Consolador em espírito e verdade, que estaria conosco, nos lembraria daquilo que Ele havia dito e nos daria mais informações ainda. E para o lugar que Ele fosse, nós também iríamos. Meu bom Deus, um convite como este, uma afirmativa como esta, é para que nós meditemos a respeito dela. Não viemos aqui para o mundo para criar conturbações, conflitos. Nós temos que dar a nossa contribuição para que a paz se implante no coração de todos. Para que nós, à conta de irmãos verdadeiros, respeitando as diferenças, questionam com relação às diferenças, mas as diferenças é que fazem com que nós progridamos. A diferença é aprender com o nosso irmão aquilo que não sabemos e oferecer a ele aquilo de bom que já trazemos no campo do conhecimento. Que se faça luz, disse Jesus. Façamos luz. Nós somos, na verdade, aqueles candidatos a aprendizes do Evangelho. Estamos aqui para tentar colocar o cristianismo na sua verdade absoluta dentro da nossa intimidade. Porque por muitos e muitos séculos caminhamos pelo mundo na condição de cristãos sem o Cristo. Não hesitávamos a pedir bênção para nossas armas para tirar a vida do nosso irmão, pedindo para que nos desse a sabedoria e a astúcia para ludibriarmos o outro ao nosso bem, ao nosso interesse. E o cristianismo, na verdade, não é isso. Matriculemos o nosso coração na escola bendita da caridade, que reflete o amor de Deus pelo coração generoso e misericordioso de Jesus. Roguemos a Ele que nos auxilie para que nós possamos levar a contento essa proposta. Escolhemos o caminho. Eu reputo que escolhemos o caminho certo.
nos conduzamos de maneira equilibrada por Ele. Que a paz do nosso Senhor esteja presente no coração de todos, e nós, nesse instante, fechando os nossos olhos, nós vamos ouvir a palavra do benfeitor amigo com bastante atenção. Que o amor de Jesus esteja em seus corações. Lembramos do nosso irmão Francisco de Assis, feliz como era, em meio aos campos, chegando a uma aldeia, lhe perguntaram: irmão Francisco, por que está sempre tão feliz, vestido desta forma, sem nada? E ele disse: irmão, eu recebo tudo de graça de nosso Pai. Recebo o alimento que vem das árvores. Recebo a água do riacho. Posso dormir com tranquilidade na natureza. O que mais posso reclamar? Recebo tudo, nada me falta. E por este motivo, eu dou também aos que necessitam, de graça, porque assim o Pai, de graça, me abençoa. Queridos irmãos, importante a reflexão de cada um sobre a sua vinda a este planeta, a oportunidade, como foi dita, abençoada, de estar aqui agora, neste momento. O que de graça cada um recebe do Pai Celestial. Já a vida, o seu corpo, interroguem a sua consciência e vejam como o Pai é benevolente, como o Pai abençoa a todos sempre. O exercício da caridade, irmãos, tão comentado no Evangelho, desde o capítulo 1 até o final, coloca como importante o que de graça receberes, dando também a caridade e o amparo ao seu irmão que necessita. Faz parte da sua essência, já que somos a imagem e semelhança do Pai. Irmãos, a alegria está por toda parte. Quando miramos o exemplo do irmão Francisco de Assis, nos sentimos alegres e felizes, porque assim ele estava sempre alegre e feliz com tudo que lhe dava, mesmo pouco, como alguns achavam. Assim, não se sintam tristes, não se sintam desesperados, não se sintam abandonados, porque o Pai está ao lado
de cada um. E para nós que estamos como espíritos também trabalhando, nos sentimos felizes do pouco que podemos dar, porque recebemos muito enquanto estávamos entre os irmãos. Recebemos muito. E cada um, se perguntar aos meus colegas que aqui estão, deram pouco. E isso nos dá uma grande tristeza de ter a oportunidade de ter dado um pouco mais. Mas aqui estamos com as bênçãos do Mestre, com o perdão em nossos corações, para dizer: alegrem-se, alegrem-se, a vida é bela, a vida é maravilhosa. O irmão que necessita, fique ao lado dele. Tente o que conseguir amparar aos pobres, as grávidas necessitadas, as crianças dos orfanatos. E cada um verá o bem que lhe fará, certamente, em seus corações. Ao nosso irmão, a nossa saudação fraterna. A todos, o nosso agradecimento. Nós agradecemos a palavra do benfeitor amigo, rogando a Deus que o ilumine e que Ele possa sempre nos trazer a notícia do seu coração generoso. Queridos amigos, nesse instante da nossa reunião, nós recebemos a bendita oportunidade de abrirmos os nossos corações na expansão dos nossos melhores sentimentos e, com muita confiança em Jesus, vibrarmos intensamente pela paz do mundo em que vivemos, pelos povos que vivem os conflitos, as guerras, para que possam encontrar os caminhos da paz, do entendimento, vibrarmos pelo nosso país, envolvendo a todos aqueles que o dirigem e a todos os dirigidos, para que cada um dê o melhor de si em favor do bem comum. Vibrarmos nesse instante por todo o nosso irmão tocado pelo desespero e pela aflição, rogando ao Senhor que possibilite que nossas vibrações se vertam em bênçãos de luz, a despertar na consciência destes irmãos a necessidade de lutarem, de confiarem. Vibrarmos pela divulgação, vivência dos ensinamentos do Senhor como norma de conduta. Vibrarmos por todo o irmão tocado pelas enfermidades, seja no corpo físico ou no corpo espiritual. Por aqueles outros que se encontram nos hospitais, nos leitos anônimos de dor, que o médico de todas as almas derrame sobre todos eles a bênção do alívio, do reconforto. Vibrarmos nesse instante por todas as famílias, instituição sistematicamente combatida nos dias de hoje, para que retorne ao caminho do equilíbrio, do entendimento, da paz. Vibrarmos por todas as crianças, por aquelas que, por descuido dos adultos, se encontram em abandono. Vibrarmos pelos jovens, pelos adultos, pelos anciões,
pelos nossos irmãos que adentraram aos perigosos caminhos das viciações, que consigam se libertar deste grande mal que tem assolado a nossa sociedade. Vibrarmos por todos aqueles irmãos que adentraram aos caminhos da violência, da criminalidade, por outros tantos que se encontram reclusos. Querido Jesus, permita que nossas vibrações adentrem ao ambiente em que eles se encontram, levando ao coração e à consciência de cada um a necessidade de mudança, para que um dia possam regressar ao convívio social, cônscios de suas responsabilidades, lembrando-nos das mães, das esposas, dos filhos que lamentam e sofrem a ausência dos seus entes queridos. Vibrarmos intensamente por todos aqueles que ainda não nos aceitam à conta de amigos, por outros tantos que nós também encontramos dificuldades de colocá-los em nossos corações. Vibrando nesse instante por esta casa que nos acolhe, pelo seu corpo diretivo, para que ela possa manter-se de portas abertas, a recepcionar a todos com o mesmo carinho que nesta noite nos recebe. E rogamos aos benfeitores espirituais, aqueles que contribuem para o bem-estar, no equilíbrio, na saúde, que derrame sobre todos soluções medicamentosas que possam minimizar, aliviar o sofrimento. Dando graças a Deus e graças a Jesus, chegamos assim ao final da nossa reunião, agradecendo por tudo, pedindo a Jesus que nos renove a cada instante a nossa esperança, nos fortaleça para que nós possamos nos conduzir com acerto por este caminho e, nesse momento, depositando em Tuas santas mãos, Senhor, rogando que leve o nosso sentimento de gratidão ao nosso Pai Criador, através da inesquecível prece que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Que Deus seja louvado. Muita paz a todos.